Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Nós paramos na página 125, Rafael e Alba. Os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, sempre pelo mesmo link, e as informações de link e outras informações é possível obter através do perfil no Instagram, Leituras Sistêmicas, e através desse perfil também tem acesso ao grupo do Facebook e um grupo do Telegram, que é Direito Sistêmico Grupo de Estudos. Hoje nós temos como leitura a Antônia e estamos sob a supervisão da Cleusa. Muito obrigada, Antônia, e passo para você a palavra. Antes de passar a palavra para a Cleusa, vou dar um recadinho. Semana que vem é carnaval, terça de carnaval, então nós não teremos nosso encontro, tá bom? Aí nós retomamos pós-carnaval. Pronto, Cleusa, passo a palavra para você. Oi, gente, boa noite. Boa noite para quem está presente. Bom dia, boa tarde para quem vai ver depois, né? É muito bom estar aqui, é muito bom ter essa oportunidade de ler em conjunto e de refletir sobre os ensinamentos que o Bert Hellinger trouxe para a gente. Então, eu passo para você, Antônia. Vamos dar início. Boa noite a todos. Rafael e Alba. O respeito. Hellinger. Vou continuar agora com o trabalho. Para Rafael e Alba. A questão de vocês não deve ser tão grave assim. Rafael. Talvez não. Hellinger. Essa é a minha impressão. Alba. Já pensamos que talvez estejamos tomando o lugar de um outro casal que precise mais. Entretanto, trata-se de algo importante para nós. Helling ao grupo. Será que trabalho com eles ou não? Para o casal, o que vocês acham? Alba, eu não sei. Hellinger para o grupo. Está claro, eles não estão em sintonia. Para Rafael, sua mulher é sempre assim, tão atrevida? Alba ri em voz alta. Rafael, às vezes. Hellinger para o grupo. Talvez seja esse o problema. Hellinger para Rafael. De que se trata? Rafael. Acho que até nisso não estamos de acordo. Do meu ponto de vista, existe um desequilíbrio em relação às necessidades que tenho quando se trata, por exemplo, da sexualidade e das necessidades que ela tem na vida emocional cotidiana. Sinto que as minhas necessidades não são satisfeitas e o que é da ordem do cotidiano me afasta dela. Estou tenso e irritado. Hellinger. Essa mulher não precisa de um homem. Você ainda não percebeu isso? Ela não precisa de um homem. Você está com a mulher errada. Albarri. Eu não acho que não preciso de um homem. Sinto-me bem com ele. Hellinger. Alguns se sentem bem até com o seu cachorro. Risos altos no grupo. Rafael. Muitas vezes percebo que ela é mais forte e eu o necessitado. Tenho a sensação de que ela tem o poder. Hellinger, nem quero saber tanto assim. Hellinger coloca a Alba no meio. Escolhe então um representante para o seu pai e o coloca diante dela. Os dois se olham. Após um tempo, o pai cruza os braços atrás das costas. Hellinger escolhe, então, uma representante para a mãe e a coloca junto. O pai e a mãe sorriem um para o outro e se aproximam. Ele coloca o braço em torno dela. Ela se encosta nele e os dois se abraçam. Após um tempo, ele acaricia o cabelo dela. Ficam um ao lado do outro e olham de forma carinhosa para a filha. Alba seca as lágrimas e vai em direção a seus pais. Eles a abraçam.
Alba chora em voz alta. Assim, permanecem longamente. Na figura 4. Após um tempo, eles se soltam e Alba fica diante de seus pais. Hellinger para Alba. Diga ao seu pai, a mamãe é melhor. Alba, a mamãe é melhor. O pai acena com a cabeça. Em todos os sentidos. Hellinger, em todos os sentidos. Alba, em todos os sentidos. Hellinger, também diga isso à mãe. Você é a melhor. Alba chorando. Você é a melhor. Hellinger, em todos os sentidos. Alba, em todos os sentidos. Hellinger para os representantes. Está bem, foi isso. Para Alba, e então, o que foi que eu fiz com você? Alba, não sei. Hellinger, você se comportou como uma mulher que acredita ser melhor que a sua mãe. Após um tempo. Uma mulher que acredita ser melhor que a mãe não respeita os homens. Ela também não compreende os homens. Então, como uma menina pode se tornar uma mulher? Quando fica ao lado de sua mãe. Como a menor, concorda? Alba, sim. Hellinger, está bem. Para Rafael e Alba, encerro aqui. Para o grupo. Obviamente, isso também serve para os homens. Um homem que não respeita o seu pai, que acredita diante de sua mãe ser melhor que o pai, não respeita as mulheres. O homem aprende o respeito pela mulher com o pai, e a mulher aprende o respeito pelo marido com a mãe. Então, imaginem só, quando um filhinho da mamãe e um filhinho do papai se encontram e casam. Não terão respeito um pelo outro. Por isso, primeiro precisamos colocar em ordem a família de origem, de tal forma que o marido respeite o seu pai e a mulher a sua mãe. Muitos problemas de casal podem ser solucionados dessa forma simples. O filhinho da mamãe não é confiável para a mulher e a filhinha do papai não é confiável para o marido. Disseram-me que as filhinhas do pai são um pouco mais bonitas, mas isso não leva a nada. Risos no grupo. Dá uma paradinha, Cleusa? Sim, vamos dar uma refletida sobre isso, porque agora já vai começar outra, né, constelação. E esse é um tema que eu acho que é muito importante, né, a gente estar pensando, né, como a mulher, como a menina entra nesse papel, né, de se achar melhor do que a mãe diante do pai, né? Como criança, ela acaba sentindo que a mãe necessita de algo que o pai não, que ela acha que o pai não está suprindo, ou aí no caso a menina ela acha que o pai necessita de algo que a mãe não está suprindo e ela se coloca nesse lugar, né? Eu passo para você, papai. E se ela entra nesse papel, ela vai estar presa de alguma forma num emaranhamento que ela não vai estar disponível para um outro homem no futuro, né? Porque ela já está, de alguma forma, ali casada com o papai, né? E uma vez eu li em algum lugar que diz que isso acontece muito na faixa de 4 anos, mais ou menos, de 3, 4, 5 anos, a menina tem um encantamento pelo pai, né? Então, e é um momento que a mãe tem que ter a maturidade para dar uma cortada, né? Tipo assim, ele só é o seu papai, ele é o meu homem, né? Para que ela cresça vendo essa diferença, né? Porque, tipo assim, aparentemente no casal aqui estava tudo bem, né?
ela é a mais forte, ela é melhor, ela manda, porque como ela está presa numa outra dinâmica, ela não consegue ser a mulher, né? Ela não consegue se colocar no papel de mulher, não, no relacionamento de casal. Ela leva o emaranhamento da família de origem para a família que constituiu depois, né? E o homem é a mesma coisa, quando ele percebe que falta algo para a mãe, ele acha que falta algo para a mãe, que o pai não dá, ele se coloca na posição do provedor, na posição do homem, do pai em relação à mãe. E daí, quando ele vai para o relacionamento de casal, também essa dinâmica, né, continua, né? Então, essa primeira fase da vida, né, do 0 ao 7, é uma fase extremamente importante na vida de qualquer ser humano, né? Que é a fase onde esses valores são introjetados e eles levam para a vida adulta. É porque, como criança, não tem o discernimento, então, inconscientemente, eles entram nessa roda viva, né? De eu sou melhor, eu sou maior, eu sou maior que você, mamãe, eu sou melhor que você. E também, com os julgamentos, a gente acaba se colocando nesse papel, né? Quando a gente começa, vai crescendo, e a gente começa a julgar a nossa mãe, achar que ela devia ser diferente do que ela é. A gente também acaba entrando nesse papel de filhinha do papai, ou o homem de filhinho da mamãe, na hora que ele começa a julgar o pai e se sente melhor do que ele, né? Meu pai tinha que ser diferente, e minha mãe tinha que ser diferente. Então, entra nesse papel de achar que é melhor ou que é maior do que o pai, do que a mãe, e quando vai para o relacionamento do casal, isso vai ter uma interferência, como essa que ele mostra aqui, né? Tipo assim, ele só mostra para ela que a postura dela era de alguém que se coloca numa posição de superioridade em relação à mãe, e que isso interfere no relacionamento deles, não tem como dar certo. Não sei se alguém tem alguma percepção diferente disso, né? E outra coisa que a gente tem que ficar bem claro, né, dessa época que ele está fazendo essas constelações, que era ainda a época onde o terapeuta interferia muito nos movimentos, né? Onde não era deixado os movimentos fluírem, né, como os movimentos da alma. Ele tinha essa percepção, que nem ele teve a percepção, e ele já colocou direto ela e o pai, pela postura, pela fala, né? Então, ele não se ligou na questão que eles estavam levando, foi mais pela percepção dele, pela sensação dele, e, e já coloca ela e o pai direto no canto. E daí a constelação se desenrola em torno desse movimento que ele achou que era importante ali, até para o grupo ver a interferência que tem isso no relacionamento de casal. Não sei se alguém de vocês tem alguma colocação, quer acrescentar alguma coisa nisso, em relação a esse filhinho do papai e essa filhinha da mamãe, ou ao contrário, a filhinha da mamãe e o filhinho do papai. Eu estou invertendo as bolas hoje. Eu só vou comentar assim, que isso é muito comum, né? Eu não sei se é porque eu também estou nessa dinâmica, né? E aí só vem gente, eu só me deparo com gente assim. Hoje eu estou bem consciente, né? Eu, na verdade, eu nunca me identifiquei como a filhinha do papai. Mas depois que eu fiz um curso com o Paulo Pimon, ele trouxe uma outra, ele chama de mulher trator, que também é essa ausência do pai, né? E aí viu a mãe fazendo tudo sozinha, então entra nessa dinâmica de não precisar de homem, né? E aí eu achei mais reconfortante, porque eu nunca me encaixei como filhinha do papai, né?
mas me encaixei nessa dinâmica. E aí, nossa, eu vejo muita gente chega para mim assim com isso, né? Então eles se atraem mesmo. Além dessa questão da falta do respeito, depois você vê que fica uma relação de amigo, né? Então uma outra coisa que eu percebo é que a vida do casal não existe mais, né? E aí acaba também entrando naquela dinâmica de ela se tornar a mãe do marido, né? Porque você não está ocupando o lugar de esposa, ou muitos vejo que entra nessa dinâmica de se tornar mãe e filho, sabe? E, e como a gente fala que quando é nosso ponto cego, as coisas que a gente tem que trabalhar, só vai chegando, né? Hoje eu estou super atenta e percebo a dinâmica nas pessoas e meus dois relacionamentos foi assim. Eu me relacionei com um filhinho da mamãe. E não tem como, assim, é difícil, porque eu ainda tomei consciência de ir, né, me trabalhando, mas a outra pessoa também tem que ter essa consciência, né, e aí não dá certo. Então é isso. Uma coisa também que chama bem a atenção aqui é como você tem que estar com a sua família de origem para você estar livre para nova, né? Então, assim, porque a sua família de origem, ela tem precedência. Então, você tem que estar bem com o pai e com a mãe, né? Você não, se você está envolvido em algum emaranhamento ali, você vai levar isso para a família que você está constituindo, que é que tem prioridade, né? Então, tanto um quanto o outro, né? Então, daí vem aquela história que no outro livro, Para que o Amor Dê Certo, ele coloca, né, que para o amor dar certo, primeiro você tem que se resolver com a tua família de origem, agradecer tudo que você recebeu dela, tudo que ela te dá, olhar para a família do parceiro e agradecer o que eles fizeram para que você tenha o parceiro, para daí você se colocar diante do parceiro como inteiro. Porque se você não tiver inteiro, o relacionamento não vai ser perfeito, não vai ser harmonioso. Então, tanto um quanto o outro. Então, os dois têm que ter, teria que ter, né? Seria o ideal da vida, seria isso. Eu estou bem com a minha família de origem, daí eu estou disponível para um parceiro, para daí dar certo. Enquanto isso não acontecer, a tendência é um relacionamento que não vai ter harmonia, vai ter os picos, né? Fala, Dilena. Então, sobre isso, a semana passada ou retrasada, a Elza Carvalho colocou no perfil dela, o Renê repicou e eu repiquei também no nosso perfil do Instagram. É assim, um Dom Juan é um filhinho da mamãe que não chegou à masculinidade. Ele acha que, possuindo muitas mulheres, continuará a participar para sempre da feminilidade. A necessidade de muitas parceiras é porque ele ainda está na esfera materna. Ela disse que é do Bert Hellinger, mas não colocou a página do livro, e daí a Elza Carvalho adicionou aqui, reflexão importante para compreendermos que as relações não conseguem permanecer ou que acontecem muitas traições ou leviandade. Tá aqui, ó, o post, eu pus lá no Instagram, eu vou ficar de novo lá, para ver. Então, a Elza de Carvalho ia começar a fazer um trabalho baseado nesse livro aqui, né? Ó. Então, provavelmente, pode ser que isso esteja nesse livro. Pode ser, mas ela não colocou a página do livro aqui. Eu estou dizendo, pode ser, não estou dizendo que está, né? Porque eu vi ela fazendo uma chamada que ia começar a fazer um trabalho de casais baseado nesse livro.
Então, Então, pode ser. Mas eu achei interessante falar que o Dom Juan é um filhinho da mamãe. Porque o que acontece? Ele não resolveu a história dele com a mãe ainda, por isso ele não consegue se fixar em nenhuma outra mulher. Tem várias ao mesmo tempo, né? É o que você acabou de falar também. Então, tipo assim, normalmente, esse filhinho da mamãe, ele se coloca numa posição de melhor que o pai. Então, daí ele fica do lado da mãe, ele permanece do lado da mãe. Então, ele não está livre para uma outra mulher, né? Ou ele vai buscar um monte de mulher, como você está dizendo, é como o Dom Juan, um monte de mulher para poder substituir essa mãe que ele carrega com ele, né? Ele não se torna um homem, porque ele fala, onde uma mulher se torna mulher? Ao lado da mãe. Onde um homem se torna um homem? Ao lado do pai. Então, se você, mulher, não conseguir se tornar uma mulher com o exemplo de mulher que você tem, né, que você tem dentro de você, você não vai estar perfeita. E o homem é a mesma coisa, porque tipo assim, o exemplo de mulher, para mim, é a mãe que eu tenho dentro de mim. Então, se eu não tenho harmonia com essa mulher, né, algo vai estar errado. Eu não vou estar inteira. E para o homem, o exemplo de masculinidade, para ele, é o pai. Então, se ele acha que o pai não é bom, se ele julga que o pai não é bom, ele também não é, né? Eu não me lembro qual livro que eu li isso, e se um dia encontrada, eu, tipo assim, ele coloca isso, tipo assim, enquanto se eu julgo alguma coisa na minha mãe como não boa, eu também não sou boa, porque eu sou a minha mãe. Né? Ele fala, os filhos são os seus pais. Então, aquilo que não é bom no meu pai, eu também não sou. Aquilo que não é bom na minha mãe, eu também não sou. Então, eu não sou inteira, né? Porque se eu sou eles e eles não são perfeitos, eu também não sou perfeita, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer muito para a gente para amadurecer, né? Que daí vai de encontro àquilo, que nós só nos tornamos adultos na hora que a gente não tem mais julgamento para com nossos pais, né? Então, é uma caminhada mesmo para a gente, tipo assim, se eu quero me tornar uma adulta, eu tenho que estar olhando para isso sempre, né? Mais alguém tem alguma colocação? Ô, Cleusa, eu só queria comentar, para ver se eu entendi direito esse movimento da constelação, né? Quando o Bert falou para a Alba falar, você é a melhor em todos os sentidos, é como se ele falasse para a Alba reconhecer, né, que a mãe é a grande, seria isso, e ela é a pequena, né? Exatamente. Sim, mas aí eu É, também. é, só guarda um pouquinho. Ele está dizendo para você é a melhor em todos os sentidos para o meu pai, tá? Uhum. Completa isso, mas ele está dizendo você que ele fala para dizer para o pai também. A mamãe é a melhor para você do que eu. Certo. Completa a pergunta, Celso. Não, é que eu estava pensando numa outra coisa. Que a gente também tem que reconhecer a imperfeição dos nossos pais, né? Que eles também são seres humanos e que eles também têm as qualidades e defeitos, né? Então eu fico nesse. A gente reconhece o valor, mas também reconhece a vulnerabilidade, não sei, alguma coisa assim. É, a gente tem que separar, Celso, o pai do homem e a mãe da mulher. O homem, ele é humano, ele vai ter, tem direito a ter defeitos, mas como pai, ele é perfeito. E a mulher é a mesma coisa. Como mãe, ela é perfeita, mas como mulher, ela é um ser humano, ela tem direito de ter os seus defeitos.
Só que a criança não tem o direito de julgar. O filho não tem o direito de julgar os pais. Você pode olhar e ver que, como humanos, eles têm direito de serem imperfeitos, porque o perfeito morre por si mesmo, né? Então, como ser humano, eles têm todo o direito. Mas como pai e como mãe, eles foram perfeitos, Tá bom. né? Então, Obrigado. é uma coisa que é meio complexa, mas que a gente tem que exercitar, né? Esse papel, não sei se é o rótulo, o que você... Então, né? Da maternidade e da paternidade. Então, como pai, É a como mãe, função, né? Função é, pai, função mãe, né? não é só função, Antônia, é alguma coisa a mais, sabe? Assim, alguma coisa mais profunda, que eu não sei qual palavra que, que seria adequada aí, eu não tenho uma palavra adequada, né? Então, assim, porque tipo assim, se você pensar nesse papel pai e mãe, né, é a doação da vida, né? Então, eles deram a vida e eles deram condição para que aquele ser crescesse, porque nenhum ser humano cresce se não tiver um adulto cuidador. Então, eles dão essa condição, ou eles fazendo do jeito deles, o melhor que eles podem, não quer dizer que eles vão fazer o melhor que eles podem, ou eles vão dar para alguém fazer, ou vão abandonar em algum lugar para que alguém faça. Mas, mesmo assim, eles estão procurando o melhor nessas situações. Não vou dizer que não existam situações mais sérias, onde um pai mata o filho, a mãe mata o filho. Mas daí pode ver que atrás disso vai ter muito emaranhamento. Vão ter distúrbios. Não é o comum de um pai ou de uma mãe simplesmente matar, sendo pessoas ditas normais, né? Dentro dos padrões de normalidade da sociedade. Então, assim, é muito importante para a gente olhar esse papel. Se você olhar numa carta que o Berto escreve para a mãe, que eu acho que está na autobiografia dele, ele coloca que ele permite que ela seja uma mulher comum. Ele permite que ela, tipo assim, agora eu consigo entender que você tem esse direito de ser uma mulher comum, de ter seus defeitos, de ter, né? Então, eles têm esse direito, mas a criança, tipo assim, não cabe a ela esse julgamento. Na hora que a gente simplesmente recebe, então, os pais dão e os filhos recebem. Na hora que a gente simplesmente recebe, a gente não vai tomar o lugar, não vai se sentir melhor ou superior, né? Algum tempo atrás eu fiz uma constelação e dentro da dinâmica todas as questões que a pessoa trouxe residia justamente nesse fato dela se sentir maior que a mãe, que na dinâmica aparece mais a mãe do que o pai, né? Então era aquela coisa dela se sentir maior, ou tipo assim, ela via a mãe grande, ela queria ser grande e maior que a mãe também. E por conta dessa dinâmica, ela tinha uma série de questionamento, de insegurança, de pânico, de não sei o quê. E tudo isso que ela trouxe como questionamento estava atrás da dinâmica de eu também sou grande. Não era nem ela desmerecendo a mãe ou a ancestralidade, ela dizendo eu também sou grande. Ela não queria ser pequena diante deles, né? E é isso que a gente tem que ver, que diante deles nós somos crianças, eternamente crianças. Eles sempre vão ser maiores do que a gente, né? Em algum dos livros também, quando o Bert fala das ordens, ele coloca que, tipo assim, são coisas que não tem como voltar. Aquilo que eu recebo, eu só posso passar para frente, né? Mesmo que eu tenha que cuidar dos meus pais idosos,
doentes, né? E assim, mesmo os cuidados básicos, como dar comida na boca, trocar fralda, dar banho. Eu não sou maior. E eu nem estou. Eu posso fazer tudo isso, mas eu não consigo retribuir aquilo que eu recebi deles. O que eu recebi deles é tão grande que tudo que eu possa fazer não vai pagar, né? Eu só posso passar adiante, né? Para quem tem filhos, vai passar isso para os filhos. Quem não tem filho, vai passar isso de alguma forma com o trabalho, né, na profissão, um serviço qualquer para a sociedade, um bem para a sociedade, que é uma forma de retribuir a vida que a gente recebeu, né? Mas em relação a eles, não, eles são eles. São grandes e pronto. Assim, está num pedestal. O pai e mãe, sim. O homem e a mulher, como qualquer um, né? Não é perfeito, porque eles estão na vida. Se fossem perfeitos, eles já tinham morrido fazia tempo. Não sei se eu respondi, se deu uma clareada aí. Está fechado o teu microfone. Não, era só isso mesmo. Respondeu sim, Cleusa, obrigado. Tem mais alguém que tem mais alguma colocação? Ou a gente parte para a próxima constelação? Eu só ia comentar nessa questão de atrair um ao outro, é onde é aí que ele chama a comunidade de destino, não é? Para que a gente possa identificar e curar, não é? É isso, Cleusa? Não, não, olha, o que eu li sobre isso não é comunidade de destino, é mais aquela coisa do semelhante atrai o semelhante. Tá. Em algumas coisas que eu li a respeito dessa coisa dos filhinhos aí, é mais o semelhante atraindo o semelhante, não é uma comunidade de destino, não. Mais É, alguma colocação? só queria comentar isso que a Toninha falou. É, assim, é porque assim, é uma coisa como o espelho, né? É, É, como eu não consigo enxergar em mim, veio uma pessoa mais ou menos igual a mim para que eu possa ver no outro, né? nesse sentido. É. E o que ele coloca, né, que ele faz uma colocação aqui, em outros lugares também é aquela mesma colocação. Os filhinhos, eles são mais bonitinhos, eles são mais, de repente, mais amáveis, eles vão realmente atrair mais, né? Então, eu vejo mais essa coisa mesmo do semelhante atraindo o semelhante, né? Do espelho, né? Tipo assim, eu sou todo. Eu não vou buscar uma mulher parecida comigo, né? Eu vou buscar um homem parecido comigo. Só que daí o relacionamento não dá certo, porque os dois estão emaranhados nas suas origens. Né? Nenhum dos dois está disponível. Então, vai ser o que a Helena falou, comentou, que a Helena Luzia comentou. De repente, ou vai ser uma relação de conflito, ou vão continuar como irmãos, como coisa, não como homem e mulher. Não vão se completar, porque, de alguma forma, os dois já se acham completos, então não tem como ter essa liga de completude, de um precisa do outro para se tornar inteiro. O homem precisa da mulher para se tornar inteiro, e a mulher precisa do homem para se tornar inteiro. Então, quando você já tem esse teu emaranhado, aí, esse teu emaranhamento anterior, você não precisa, né? Que é o que ele fala para ela. Essa mulher não precisa de um homem. Ela já está completa, ela não precisa de um homem, né? E a mesma coisa o homem que está na mesma dinâmica, ele não precisa de uma mulher, né? Ele já tem a mamãe, e no caso ela já tem o papai, não precisa de outro. Ou então eles levam
o pai e a mãe para dentro do relacionamento. Né? E daí tudo que a mulher faz, o homem vai dizer, a minha mãe, né? Ela faz uma comidinha e diz assim, a minha mãe, e vice-versa, né? A mulher, por exemplo, ela tem que trocar a lâmpada, o homem não troca. Ah, mas o meu pai fazia isso, né? Porque essas coisas interferem no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Vamos ler mais uma? Jorge e Marta, o desejo de ter um filho. Helling para Jorge e Marta. Qual é o caso de vocês? Marta. Ontem à noite, e também hoje de manhã, quando você falava sobre emaranhamentos com destinos do passado, percebi que existe na família de minha mãe um segredo. Sou da Argentina, a minha tataravó foi à Argentina. Dizem que chegou como viúva, com 3 filhos. Mas isso não é verdade. Era amante de um homem casado que nunca se casou com ela. E quando chegou com os 3 filhos, disse que era viúva. Acho que isso também tem a ver comigo e que isso pesa. Pessoalmente, ainda sinto que devo agradecer a minha mãe, pois me deu a vida. Hellinger. Sim, isso é adequado. Então, o amante não estava na Argentina, ele era daqui? Marta, sim. Hellinger. E os filhos eram do amante? Marta, tudo indica que sim. Hellinger. Li uma vez uma piada da Escócia. Um camponês olhava seus porcos com a sua mulher e entre eles havia um bem gordo. Então a mulher disse ao marido: podemos matar esse porco amanhã. Ele perguntou: por quê? Ela disse: amanhã comemoraremos nossas bodas de prata. Ele perguntou: ah, eu vou rir, gente. O pobre do porco deve morrer por algo que aconteceu 25 anos atrás. Risos em voz alta no grupo. Hellinger para Jorge e Marta. Não existe algo mais atual em relação a vocês? Vou perguntar ao marido. Jorge, concordo quando ela diz que algo em nossa relação não flui. Acredito que, pessoalmente, tenho dificuldades de me envolver, de me vincular. Trata-se, por exemplo, da decisão de ter um filho. É essa minha dúvida e minha luta. Hellinger para o grupo. Esse é o problema. Hellinger para Marta. Você quer ter filhos? Marta, sim. Hellinger, está bem, desista dele. Marta acena com a cabeça. Hellinger. Quando o homem não está disposto a ter filhos, a relação chegou ao fim. Para o grupo. Isso é sério, e não hesito em dizê-lo quando está bem claro, senão estaria brincando com eles. Agora que percebo seriedade, ainda vou fazer algo. Para Jorge. Precisamos ver se existe ainda algum obstáculo proveniente da sua família de origem, está bem? Jorge acena com a cabeça. Hellinger para Jorge. Você já foi casado antes? Jorge, não. Hellinger, o que aconteceu na sua família de origem? Jorge, sou adotado. Hellinger, chegamos ao ponto. A partir disso, torna-se muito claro. Este é um destino especial. Hellinger para Jorge. Você conhece os seus pais? Jorge, não. Hellinger, você sabe algo deles? Jorge, minha mãe adotiva me contou o que sabe, os nomes, a residência, o nível social. Além disso, fiz o meu mapa astral pouco tempo atrás. A partir disso, também obtive algumas informações. Hellinger, você sabe algo sobre o seu pai? Jorge, segundo esse mapa astral, a minha mãe procede de uma família rica. Hellinger, mapas astrais não me interessam. Sabe algo sobre o seu pai? Jorge, não. Hellinger, vamos posicionar.
seu pai, você, a sua mãe e os pais adotivos. Hellinger, após um tempo, quando o pai adotivo deseja movimentar-se, não se mova. No máximo ele, o representante de Jorge, pode mover-se. Os outros devem ficar parados. Após um tempo, o representante de Jorge se posiciona diante de sua mãe. Os dois se olham longamente. A mãe quer alcançá-lo com as mãos. Hellinger para o representante de Jorge. Diga a ela, você me entregou para sempre. O filho, você me entregou para sempre. Hellinger. E agora renuncio a você para sempre. Filho, e agora renuncio você para sempre. A mãe chora e soluça. Hellinger. Vou para meus pais adotivos. Filho, vou para meus pais adotivos. Hellinger. Eles me mantêm na vida. Filho, eles me mantêm na vida. Hellinger conduz o filho até seus pais adotivos. Eles os abraçam profundamente por um longo tempo. Hellinger para o representante de Jorge. Agora se vire e apoie-se nos pais adotivos. Hellinger, como você está? Filho, muito bem. Existiu um momento em que a felicidade chegou quando estava com eles. Antes não os considerava. Agora vire-se mais uma vez e olhe para os pais adotivos. Hellinger, diga-lhes, com vocês aprendi como se cuida bem de uma criança. Filho, com vocês aprendi como se cuida bem de uma criança. Os pais adotivos estavam fortemente abraçados. Hellinger para Jorge. Você gostaria de ficar aqui? Agora o próprio Jorge vai até o seu lugar diante dos pais adotivos. Ele os olha longamente nos olhos. Hellinger, após um tempo para o grupo. Preciso deixar que ele mesmo diga tudo isso. Hellinger posiciona o próprio Jorge diante de sua mãe e pede que o pai se vire e fique ao lado da mãe. Hellinger para Jorge. Diga a seus pais, vocês me entregaram para sempre. Jorge, vocês me entregaram para sempre. Hellinger, agora concordo com isso. Jorge, agora concordo com isso. Hellinger, agora renuncio a vocês para sempre. Jorge, agora renuncio a vocês para sempre. Hellinger, no entanto, agradeço pela vida. Jorge, no entanto, agradeço pela vida. A mãe cobre o rosto com as mãos e chora. Hellinger, agora vou para os pais que me mantiveram na vida. Jorge, agora vou para os pais que me mantiveram na vida. Hellinger, faça isso. Jorge vai até os pais adotivos e os acaricia. Abraçam-se profundamente por um longo tempo. Jorge está comovido e chora. Os seus pais biológicos também se abraçam. A mãe soluça em voz alta. Hellinger então conduz Marta até a constelação. E ela chora também. Após um tempo, Hellinger desfaz o abraço e conduz Jorge até sua mulher. Marta e Jorge estão um diante do outro. Os dois choram. Jorge toma as mãos de Marta e as beija. Depois, eles se abraçam profundamente.
Hellinger para o grupo. Acredito que agora podemos matar o porco. Todos riem. Continua, Cleusa. Olha, como é só esse pedacinho, o restinho da página, vamos terminar antes de conversar. A renúncia. Hellinger para o grupo. O difícil para uma criança adotada é o fato de continuar com a esperança de que os seus pais a procurem e a encontrem. Concordar plenamente com a seriedade da questão de que foi entregue para sempre e que os pais realmente não querem saber dela é muito doloroso. Somente quando concorda com isso e renuncia a seus pais biológicos para sempre, pode voltar-se para os pais adotivos e tomar deles o que lhe dão. A dificuldade do terapeuta é que muitas vezes é facilmente levado a sentir compaixão pela mãe. Nessa constelação, o representante do filho também estava sendo levado a ter compaixão com a mãe. Quando se permite isso, coloca-se a ordem de cabeça para baixo. Somente o filho merece compaixão. Se os pais que entregaram a criança reconhecerem mais tarde o que cometeram contra a criança e assumirem a sua culpa com todas as consequências, então se tornam grandes novamente. Para a representante da mãe, você representou muito bem a dinâmica em questão. Agora pode deixar isso aqui e voltar a ser você. Para Jorge e Marta, está bem? Ambos, sim. Hellinger para o grupo. Existem situações onde os pais entregam uma criança por não poderem cuidar dela. Por exemplo, uma mãe entregou o filho porque se tornou psicótica. Aqui não existia outra possibilidade. Quando sarou, pediu a criança de volta. Porém, isso não era mais possível. Isso precisa ser reconhecido claramente. Nesse caso, a mãe biológica pode dizer aos pais adotivos ou de criação: estou novamente apta a cuidar da criança. E também pode dizê-lo ao filho: estou novamente apta a cuidar de você. Mas precisa acrescentar: mesmo assim, deixo você no lugar onde esteve seguro. Pode me procurar a qualquer hora como sua mãe. Amo você. Também pode contar comigo, mas deixo você aí. E diz o mesmo aos pais adotivos ou de criação. Então o filho pode procurar tanto um como o outro, mas o lugar seguro se encontra junto aos pais adotivos. Essa é a regra, mas existem exceções. Neste caso, essa seria a ordem que precisa ser considerada. Aí volta novamente, né, a reflexão, né? Se eu não estou bem com a minha origem, eu não estou inteiro com o passo seguinte. E outra coisa que ele fala nessa constelação, que ele fala em vários outros momentos, é quando um quer ter filho e o outro não, o relacionamento está fadado ao fracasso, né? Tipo assim, porque aquele que quer ter o filho, se quer continuar no relacionamento, tem que renunciar a esse desejo. E isso é muito pesado, né? Há algum tempo eu vi um texto do Sami, onde ele fala de divórcios onde foi feita a partilha de bens, então, assim, a parte legal foi tudo feita, mas que continua um conflito, continua uma cobrança. Daí, quando vai ver a dinâmica, a cobrança acaba sendo, tipo assim, por exemplo, uma mulher que queria ter filho e o homem não, mas ela gosta dele, ela renuncia a esse desejo do filho para ficar no casamento. Só que com o tempo o casamento não dá certo, ela já passou da idade de ser mãe, não dá mais para ser mãe. Então, mesmo o divórcio, ele dando tudo que ela precisa materialmente, ela continua cobrando
a renúncia que ela fez lá atrás, né? O conflito perpetua ali entre aquele casal, né? E daí ele ainda coloca que, tipo assim, a única solução nesse caso é ele reconhecer o peso, né? O sacrifício que ela fez e dizer sinto muito, né? Porque nada que ele possa dar materialmente vai compensar a renúncia que aconteceu, né? Então, são coisas que, às vezes, assim, no momento que você está enamorado, que você está empolgado, mesmo essas condições sendo colocadas, você aceita, você entra, você abre mão. Só que é uma renúncia que tem um peso grande e que pode, mais cedo ou mais tarde, ser cobrado. Só que no caso dessa constelação, a dúvida dele era mais em função do emaranhamento da história pessoal dele, né? E a partir do momento que isso foi trabalhado, provavelmente, né, ele tá livre para poder estar mais inteiro no relacionamento. Daí ele traz essa dinâmica da adoção, né, do filho adotivo poder receber dos pais adotivos no momento onde ele consegue deixar para trás os pais biológicos, ou em outras coisas, situações que eu já vi, onde os pais biológicos são respeitados pelo fato de ter dado a vida. Daí ele fica livre para receber dos pais adotivos o que os pais adotivos têm para oferecer e que ofereceram para manter ele na vida, né? E para a criança adotiva, né, alguns casos que eu conheço, é um conflito muito grande interno deles em relação a esses pais que doaram, né, que deixaram, né, sem saber por quê. Então, tem muito julgamento, tem muita crítica, né, em relação aos pais biológicos. E enquanto eles ficam nisso, eles não conseguem receber tudo que os pais adotivos têm para dar, né? Então, tipo assim, tanto o pai e a mãe que dá ao filho tem que renunciar a ele, como ele tem que renunciar a esses pais para tomar os outros, né? Ou, quando é uma situação especial, como ele cita no final, para poder compartilhar, né? Tipo assim, eu fui deixado por esse motivo, mas agora eu tenho esse pai e essa mãe livre de novo para mim, que eu posso contar com os dois lados, né? Então, assim, são várias dinâmicas que podem estar acontecendo, né? E uma vez eu fiz uma constelação de um jovem, né, que era filho adotivo, só que o grupo, os representantes, ninguém sabia da história dele. Eu sabia porque eu conhecia mais ou menos já de outros momentos, né? E ele escolheu e na hora dele escolher os representantes, né, ele escolheu sem falar para a pessoa o que a pessoa era. Ele sabia quem estava representando a mãe adotiva, quem estava representando a mãe biológica, quem estava representando o sintoma que ele trouxe, mas as pessoas que estavam no papel não sabiam exatamente o que estava fazendo. E foi muito interessante que o representante dele, né, foi para o chão logo em seguida, assim, tinha um sintoma, não conseguia levantar, não conseguia abrir os olhos, não conseguia ver luz. E eu acabei tendo a intuição de colocar ancestrais biológicos dele, da linhagem masculina, e esse ancestral dizer para ele que ele podia receber o que ele tinha para receber, que ele era livre para aceitar. Na hora que o representante ouviu isso, levantou e foi primeiro até a representante da mãe biológica, tocou nela, depois se virou e foi para a mãe adotiva. Então, assim, foi super interessante porque é aquela coisa de movimento da alma mesmo,
Na hora que ele conseguiu levantar, ele foi primeiro até a mãe biológica, né? Então foi assim, não teve palavras, ninguém sabia, mas foi até lá, tocou, depois se virou e foi até para a mãe adotiva. Foi assim uma constelação bem interessante de ver, né? E alguns dias depois a mãe adotiva dele me ligou dizendo que ela estava muito feliz, que fazia tempo que ele não ligava para nada, andava desleixado, né? E que na semana seguinte ele acabou indo para o shopping, comprando roupas, se vestindo melhor, e que ela estava super feliz com a mudança de comportamento dele. Então, assim, aqui ele traz né, essas duas coisas, né? A importância que tem para a pessoa estar inteira, né, com a sua origem, para você receber o que a vida tem para te dar, e para você poder dar o passo seguinte, que é o relacionamento a dois, né? Que é para ele ir para a mulher e para ele estar disponível para ter um filho, que até ali ele não tinha essa certeza. Né? Não sei se tem alguma coisa, alguma que pegou mais em alguém que queira trazer para a gente poder falar sobre. É impressionante como essa questão da adoção é séria mesmo, né? O quanto que se as pessoas soubessem, né, dos desmembramentos. Hoje, graças a Deus, já tem um olhar diferenciado, já tem até algum lugar que trabalha, né, com as famílias que vão adotar. Mas o quanto, eu pelo menos me lembro na minha infância de ter algumas amigas adotadas e era escondido, né? O quanto que ainda quem fica sabendo tem a possibilidade de trabalhar isso, essa questão, porque o que a gente observa é que não tem jeito, a alma sabe, né? Por mais que seja. E outra coisa que eu assim observo, o julgamento e na verdade, a raiva da mãe, normalmente, ou dos dois, né, dos biológicos, ela é transferida para os adotivos de uma certa forma. Por isso que não recebe nada enquanto não reconhecer e saber realmente dos pais biológicos, honrar pelo menos a vida que recebeu, para poder honrar quem está mantendo a pessoa na vida, né? Como faz falta, eu acho, que esse conhecimento ainda ser mais divulgado, né? Para ser melhor trabalhado, porque você vê que o adotivo sofre, o adotado sofre, os pais adotivos sofrem, de uma certa forma, acho que quem doou também sofre, né? Enquanto que poderia ser feito alguma coisa, né? Então, é um conhecimento que precisa mesmo ser divulgado, né? Assim, é extremamente importante. Às vezes a gente vê situações que a mãe que adota, ela tem raiva da mãe biológica, porque ela, assim, simplesmente se ela adota porque ela não pôde ter filho. Né? Então, ela tem raiva, como eu não pude, e a outra pôde e não ficou. Né? Então, assim, precisa despertar nela essa coisa que ela só pode adotar porque a outra está. Agradecer. Então, essa gratidão, né? Até É para bem ter complexo. coisa, tipo assim, eu deixo, né? Eu deixo com você, aí é o melhor lugar, né? Para você, mas com um agradecimento para o que veio antes, né? Porque na alma, assim, na alma a pessoa sabe, né? E Sim. nessa situação que eu falei para vocês, o representante só levantou do chão a hora que um ancestral falou: você pode, você está livre para receber. Até até ouvir isso, o representante estava no chão lá, jogado, olho fechado, não conseguia abrir o olho, não conseguia ver a luz incomodava, né? Então, na hora que
ele recebeu essa permissão para ser diferente, né? Teve essa dinâmica de ir até a mãe biológica e depois se virar e caminhar para a mãe adotiva, né? Então, assim, é super importante, eu acho, a gente estar disseminando a importância dos pais que adotam, né? Qual é o objetivo da adoção? Eu estou adotando porque eu quero ajudar essa criança, eu estou adotando essa criança para cobrir um buraco que tem no nosso relacionamento. Então, é uma coisa que precisa de ser muito consciente, porque daí as dinâmicas vão ser diferentes. Se eu estou adotando porque tem alguém que precisa de ser protegido e eu posso dar essa proteção, é uma coisa. Se eu estou adotando porque eu estou incompleta, eu estou infeliz, eu preciso de alguém para me fazer feliz, eu vou estar colocando mais um peso em cima daquele ser que está vindo, né? Então, né, dentro dessa dinâmica de adoção, tem que ter muita reflexão, os grupos que trabalham com pessoas que querem adotar, né? Porque às vezes a pessoa quer adotar por um motivo egoísta, né? E não com um altruísmo, com uma forma de ajudar alguém que está precisando de uma casa, que está precisando de um pai, de uma mãe que cuide, né? Acho que é o mais comum, né? Infelizmente, é esse, aqueles que não tiveram filhos, né? E Então, quer mas eles pelo... podem não ter filhos, mas ter a consciência de Sim, que, como nós não tivemos filhos e temos condição, eu vou adotar para, só para, né? Mas né, para ajudar alguém que precisa. Ou eles não tiveram filhos e têm uma carência muito grande, vai adotar para cobrir a carência. Daí é que vai ter mais conflito mais tarde, né? Então, assim, tem vários ângulos aí para ser olhado, né? Várias dinâmicas mesmo dentro do é, processo de adoção e que a gente tem que estar amadurecendo. mas o fato é, os que a gente conhece, enquanto não tem realmente essa reconciliação e o reconhecimento do dom da vida, a vida da pessoa não flui, né? Não tem jeito. Não flui. Então, assim, a origem da nossa vida é extremamente importante, Hum. né? E, assim, e tem umas coisas que eu trabalho em mim, né? Que não é um problema meu, é um problema social, que é nós que somos dessa cor, na nossa ancestralidade teve um branco que se cruzou com uma mulher negra e que a gente não conhece a história. E que durante muito tempo a gente negou essa presença. Então, a gente tem que trabalhar a aceitação dessa presença também para a gente ser inteiro. Então, assim, são coisas assim, muito complicadas, né? Eu já vi depoimentos de pessoas afrodescendentes que, tipo assim, que se pudesse, trocaria o sangue, fazia transfusão de sangue para tirar o sangue europeu que tem dentro dela. Então, assim, como que essa pessoa vai ser inteira se ela nega uma porcentagem genética que ela tem, a carga genética dela, né? Então, assim, são muitos ângulos que a gente tem que estar olhando, trabalhando e refletindo. E, assim, até cair essa minha ficha foi uma caminhada, né? E daí, às vezes, eu olho alguns sobrinhos, assim, eu tenho um sobrinho que um dos meus irmãos, só um casou com uma mulher negra. Então, o filho dele é bem negro. Daí casou com uma mulher branca e os filhos do meu sobrinho são clarinhos. Eu digo, como com um pai negro daquele jeito, aquelas crianças nasceram tão branquinhas. Olha, ele é negro de pé, a aparência bem negra, mas na genética dele, ele tem uma carga muito grande de sangue branco para a cor que os filhos dele nasceram.
Então, assim, como eu venho de uma família muito misturada, eu observo essa dinâmica dentro da minha própria família, né? Tipo assim, então, lá atrás a gente tem uma carga de sangue branco muito grande, né? Apesar do fenótipo, do genótipo ser mais negro e indígena. Mas dentro das gerações que estão vindo agora, são tudo branquinhos, que daqui a algum tempo, né, que vão casar com brancos, não vão nem lembrar que tem ancestral negro mais. Né? Então, é um trabalho contínuo que nós, brasileiros, temos que estar fazendo. Né? Assim, da mesma forma que quando é o adotivo, né? Essa coisa da origem da vida, seja de onde veio e como veio, precisa ser reconhecido e respeitado. Mas alguém tem alguma colocação? Se ninguém tiver mais nada para falar, eu passo para a Helena. E foi muito bom ter vocês. Muito obrigado, né, por a gente poder estar aqui. E obrigado, Celso, pela provocação. Como diz o Renê, a gente precisa de um retorno para poder falar. Quando a gente tem as provocações, a gente vai lembrando das coisas e vai enriquecendo. Passo para você, Helena. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, Cleusa, aí pelas colocações, Antônia pela leitura, Celso pela provocação e todos pela presença. Lembrando que semana que vem, Carnaval, nós não vamos ter encontro, dia 4 de março, e voltamos dia 11 de março. Tá bom? Uma boa noite e até dia 11, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa Bom noite. descanso. Boa Bom noite. carnaval. Bom Bom carnaval. carnaval, não pulem muito, não bebam muito. Hidratem-se, né? Como diz o Bruno, hidratem-se. Sim. Tchau. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Tchau. Tchau.